E aí, eu quero comparar, quero trazer algumas coisas aqui para os irmãos, porque eu vejo nessa história, pastor, dele, eu identifiquei várias coisas na minha história, porque eu também nem sempre fui de cadeira de rodas, e Mefibosete também nem sempre teve deficiência. Então eu comparo que tem muitas lições a gente aprender na história dele, como eu aprendi com a minha. Glória a Deus. E aí eu quero compartilhar aqui com os irmãos essas lições. E eu quero falar para vocês então, Mefibosete, ele teve a bondade de Deus. A primeira coisa que a gente tem que lembrar nessa história é que não é que ele merecia, mas é porque Deus é bom. E Deus sendo bom, a gente não merece também, mas Ele age na nossa vida. Amém, Jesus. Vocês podem sentar, viu? Pode ficar tranquilo, tá? A gente vai falar. E vocês me ajudam aqui e me dão uma leve também no horário. Porque às vezes eu perco a hora lá, falo muito. Começa assim, mas depois aqui falo. Então eu quero falar para vocês aqui, quando fala lá na 9:3, né, que é o tema da campanha, eu quero ler aqui de novo, só um pedacinho. 9:3, né? Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu posso mostrar a lealdade de Deus? Quando ele faz essa pergunta aqui, irmãos, é por causa de uma aliança que tinha lá atrás entre Jonas e Davi. Na época, Saul já morreu e Jonas morreu. Isso se passou muito tempo, e nessa época, quando essa época aconteceu de Saul e Davi e o Jonas morrer, o Mefibosete tinha só 5 anos de idade. Só que quando ele perdeu a guerra, Saul e Jonas morreu, o Mefibosete era muito pequeno. E aí ele era cuidado por eu esqueci a palavrinha, mas é como se fosse uma babá. Ele tinha uma pessoa que estava com ele. Ama, né? Fala lá. E aí é muito lindo, porque naquela época, quando acabava um que vencia, ele acabava com a descendência. O rei que entrava, ele acabava com a descendência do outro. Então esse medo, a babá pega ele com 5 anos de idade e vai correr para esconder dele, para que não matasse ele, porque ele era parente, ele era neto do rei Saul. E aí, o que é mais interessante é que ela carrega ele nesse processo, ele cai. E aí, com 5 anos, então, ele vai ter o problema nas pernas, a deficiência nas pernas. Só que aí, o Jonas e Davi tinham feito uma aliança de que ele não ia, era esse propósito de aliança de ajudar a família dele, a descendência dele. E aí Davi, aí quando fala aqui no 3, se tem alguém, é porque ele lembrou dessa promessa e já tinha passado mais ou menos, acho que uns 20 anos, e Davi não esqueceu desse compromisso que ele tinha feito com Jonas. E aí, por ele não ter esquecido, ele lembrou, e eu creio em nome de Jesus que foi Deus que trouxe na lembrança, né? E ele faz essa questão de honrar a vida do Mefibosete. Através dessa lembrança, ele pede se existe alguém da família, ele descobre que tem o Mefibosete. E aí, a pessoa que fala, o Ziba, se eu não me engano o nome, né? É Ziba. Ziba. Ele fala, tem uma pessoa, Mefibosete, mas ele é um aleijado das pernas. Colocou essa característica, né? Dele. E aí, o rei Davi queria acessar a vida dele, não para matar, para destruir, mas ele queria para honrar o compromisso e a lealdade que ele tinha com um grande amigo dele, Jonas.
E a gente vê na história que Davi era segundo o coração de Deus. E a gente vê essa lealdade que ele teve ali, porque não foi ninguém que cobrou para ele fazer isso. Assim, alguém pediu, vai lá, procura, não. Ele, depois de muitos anos, quis honrar essa aliança que ele tinha feito. E aí, depois, essa água, levanta aí, e aí a gente vê que ele quis honrar esse compromisso. E isso é muito importante, irmãos, nessa história, esse compromisso de aliança. E aí ele vai e manda chamar. E quando ele chega de frente para o rei, morrendo de medo, né? Eu imagino, porque o normal seria destruir, né, a vida dele. Obrigada, irmão. Só que ele não fez isso. E aí foi aonde eu achei mais bonito, porque ele fala para Mefibosete que iria restituir todas as terras que eram do vô dele, Saul. E que ele iria chamar ele, queria que ele fosse comer na mesa do rei, que era comer na mesa com o rei Davi. Além dele ter restituído todas as terras que eram do vô dele, Davi não destruiu a vida dele, ainda colocou tudo nas mãos dele e ainda fez, ele ainda